Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Me avisem se tiver tudo certo o som. Estamos começando mais um chá de boneca. Hoje também tô aqui no TikTok, então vamos ver se dá certo, tá? Nunca fiz live no TikTok, então vamos ver se a gente vai bem aqui. Tudo bem? Hoje é sexta-feira 13, olha só. Sexta-feira, 13 de janeiro. Bom dia. Aqui estamos começando mais um chá de boneca, que é um programa onde eu trago assuntos sobre bonecas de pano, para quem tem interesse em fazer bonecas de pano. Meu nome é Thalita Mazironi e eu ajudo mulheres a criarem bonecas de pano artesanais do zero. Então, se você tem interesse nesse assunto, por favor, continua aqui comigo. Olá, TikTok. Eu não tô entendendo direito como funciona ainda, mas vamos lá. Tudo bom? Bom dia. Então vamos lá. Hoje, o assunto de hoje é o segredo para criar roupas de boneca de pano. Sim. Então eu trouxe esse assunto porque eu sei que vocês têm muita dificuldade com roupinha e não são só vocês, toda bonequeira tem. Eu também tenho, inclusive. Olá, I love Teds. Tudo bom? Chazinho de boneca, começando, aqui meu chazinho. Oi, eu sou a Cláudia do Ateliê 52. Oi, Cláudia, tudo bom? Então, vamos começar. Como eu disse hoje, trazendo o assunto roupinhas. A sua live é do quê? É sobre boneca de pano, tá bom? Bom dia, tudo bem com você? Graças a Deus. Bom dia, bom dia. Então, vamos lá. Bom, então aqui, o que eu vou trazer aqui para vocês? Eu vou trazer algumas dicas, né, importantes para a criação de roupinha de boneca, tá? Então, se você tem interesse em fazer boneca de pano, é interessante que você continue aqui comigo até o final, porque esse assunto sempre é o que pega para todas as bonequeiras, tá bom? Então, fica aqui comigo até o final. E no final eu vou dar um pequeno exercício que é interessante para você que quer fazer roupinhas de boneca. E por que você deve me ouvir até o final? Além desse pequeno exercício que eu acho que é bem legal, é interessante você saber fazer roupinha, porque provavelmente você vai ter que, em algum momento, quando você fizer suas bonecas, você vai ter que customizar essas bonecas. E a customização é uma coisa que traz muito mais personalidade para a boneca, né? Se você já trabalha, já faz boneca de pano, já faz encomenda, por exemplo, você já deve ter percebido que as pessoas, quando pedem alguma boneca, elas geralmente já embutem alguma coisa que elas querem de roupinha, né? Então é interessante, por isso, você saber sobre roupinha, saber como fazer e tudo. E roupinha é, sim, sempre uma grande dúvida das bonequeiras. E por que é uma grande dúvida? Bom dia, gente, tudo bom? Eu não tô conseguindo acompanhar todos os comentários do TikTok, tá bom? Então, eu não vou conseguir ler tudo, mas eu tô vendo que tá chegando aí mensagens, tá? Assim que der eu leio. Então, mas por que roupinha é tão difícil para as bonequeiras? Porque quando a gente aprende a fazer boneca, basicamente a gente aprende a fazer boneca, né? Roupinha tem técnicas diferentes, então por isso que é tão difícil. Tem particularidades que são diferentes da execução de uma boneca, né? Então por isso que é tão difícil assim, e por isso que talvez seja interessante você continuar aqui comigo, porque eu vou passar várias dicas falando sobre essas coisas. E eu quero saber de vocês o que vocês têm mais de dificuldade com roupinhas, porque às vezes vocês falam que tem dificuldade, mas eu não sei direito em que pé que é essa dificuldade, sobre o que é essa dificuldade. É o molde, é fazer a roupinha em si, enfim, entender a roupinha. Qual que é a sua dificuldade? Me conta aqui nos comentários. Vamos lá, tem bastante gente chegando. Bom dia, tudo bom? Bom, então,
quando eu comecei a fazer boneca de pano, a primeira boneca que eu fiz, ela tinha, eu já mostrei aqui algumas vezes, eu não tô com essa boneca aqui, tá? Essa boneca fica lá na casa da minha mãe, então eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Mas a primeira boneca que eu fiz, ela tinha, assim, um vestidão e tal, super bonito, tá? Só que o que acontece? Basicamente, eu já falei isso algumas vezes, quem fez aquela boneca não fui eu. A professora, eu fiz um curso de boneca que foi, não foi um curso online, tá? Foi um curso presencial. E a professora é que fez muito daquela boneca, né? Eu fiz pouca coisa da boneca. Pouca coisa não, mas assim, digamos que eu não fiz grande parte da boneca. E a roupinha foi uma das coisas que a professora fez muito, assim. Ela falava o que eu tinha que fazer, eu ia lá e fazia, mas bem mal, assim, quando eu não conseguia fazer, ela ia lá e fazia pra mim, né? Então, eu não tô entendendo que o TikTok tá dando uma... Bom, deixa. Desculpa, gente, aqui é a primeira vez que eu tô usando o TikTok também na live, então eu tô um pouco ansiosa aqui com isso. Bom, então vamos lá. Então, o que aconteceu? Por eu não ter feito grande parte da roupinha da minha boneca, eu não entendi a lógica das coisas, né? Eu não entendi como que fazia a roupinha, para que servia cada parte que eu estava emendando ali, não entendi nada. Então, isso fez com que, tudo bem, eu tivesse lá no resultado final um vestidinho bonito e tudo mais, né? Ela ficou uma boneca bonita. Só que depois eu não conseguia nem reproduzir direito, porque eu não sabia o que eu tinha feito, a ordem que eu tinha feito, a lógica das coisas, eu não tinha entendido nada. Então, então isso também atrapalha, né? Quando a gente aprende a fazer boneca em um curso, por exemplo, que seja presencial, assim, que você vai um dia, daí depois você volta no outro dia, o curso que eu fiz era, acho que 3 dias, o que eu fiz ali foi aquilo e pronto, eu não tinha mais nenhum suporte para saber como fazer, como continuar aquilo, como reproduzir aquilo novamente. Enfim, então entender a lógica das coisas é interessante, né? E ali a gente não tinha tempo para isso, né? Bom, e isso foi quando eu comecei a fazer boneca, né? E aí, normalmente, quando a gente começa a fazer boneca, a gente aprende, se não é desse jeito, né, em um curso presencial em que a gente não faz quase nada do negócio, quem faz é a professora, normalmente ensinam a roupa já embutida na boneca, porque é a maneira mais fácil de fazer, assim, não é super fácil, mas não é um pensamento de roupa, é um pensamento de boneca de pano, né? Você entende a lógica da boneca de pano, então aí você consegue reproduzir aquilo, que é o caso, por exemplo, dessa boneca aqui, ó. Vocês estão vendo que ela tem aqui, embutida nela, a roupa, ou seja, eu costurei a boneca já com um outro tecido, simulando a roupinha dela, né? Então, essa é uma maneira mais fácil de você criar roupa, que é na própria boneca, né? Só que esse não é a melhor maneira de você ter roupinha de boneca, certo? Porque não é exatamente uma roupa, né? É como se fosse a boneca em uma outra cor, certo? Bom, e aí depois que eu aprendi, então, a fazer, e essa aqui foi a minha, acho que segunda boneca, tá? Então eu fiz essa aqui, daí eu comecei a querer customizar melhor as minhas bonecas. Então eu fui lá e adicionei algumas coisas. Então, por exemplo, essa aqui eu adicionei um babadinho, porque daí eu já tinha entendido como fazia babado. Adicionei aqui também, né? Então, isso foram coisas que eu fui adicionando por conta, sem entender direito, mas assim, foi meio na intuição. I Love Teds falou, tenho dificuldade em fazer o molde. Então, o molde é a grande dificuldade mesmo. Então, e daí depois que eu fui fazendo isso, fui adicionando essas partes, né?
Daí eu fui adicionando sim roupas mesmo, roupas fixas primeiro. Então, por exemplo, essa aqui, olha, ela tem essa sainha aqui, mas essa sainha é fixa, ela não sai. Então, isso fez com que já desse uma valorizada na minha boneca, né? Tipo, ela já tem uma sainha que é bem visível, mas ela ainda não saía. E depois eu fui fazendo mais avançadas. Então, uma roupa que removível, né? Que eu conseguisse tirar. Que foi o caso, por exemplo, da minha bonequinha que caiu. Desta aqui, ó. Essa aqui, ela já tem um vestidinho lá, com um botãozinho e tudo que sai, né? Removível. Então, isso é mais difícil de fazer, mas é o que mais valoriza, né? A boneca. Bom, e como que eu fui fazendo isso? Eu fui estudando, né? Eu fui entendendo a lógica das coisas, fui me capacitando, não foi da noite pro dia, não foi vendo tutorial na internet, eu fiz curso e eu continuo me capacitando, continuo fazendo curso, porque, como eu disse, a roupa é uma técnica diferente da boneca de pano, né? A boneca de pano é uma coisa, como eu sempre digo, é um tecido com o outro, costurado, que você desvira e coloca enchimento. Isso é uma boneca de pano. E isso meio que não tem nada a ver com roupa, né? Roupa é uma técnica, são técnicas diferentes de costura. Então, se a gente não entende muito bem costura, fica bem difícil mesmo a gente entender como fazer roupinha, né? Bom, e quais são as vantagens de conseguir criar roupinhas de boneca? Uma delas é que você consegue colocar as suas ideias na sua boneca, né? Você consegue colocar suas ideias em prática. Então, se você pega encomendas, por exemplo, você consegue trazer para sua boneca aquilo que a pessoa quer. Como eu disse, normalmente quando a pessoa pede uma encomenda, faz um pedido, ela já meio que embute nesse pedido uma roupa. Tipo, eu quero uma boneca que seja jardineira, por exemplo. Então, como que a gente imagina na nossa cabeça que é uma boneca jardineira? Ela tem uma roupa de jardineira, né? Então esse tipo de coisa você consegue colocar as suas ideias em prática, né? Seja em encomenda, seja para dar para alguém, enfim. Você consegue, outra vantagem de você saber criar roupinhas é que você consegue personalizar. Então, por exemplo, alguém te pede uma boneca que seja parecida com alguém, né? Ou então você mesma, você quer fazer uma boneca que seja parecida com a tua prima, ou com a tua mãe, ou com a tua filha, sei lá. Você consegue fazer isso por meio das roupinhas, né? Porque às vezes é um estilo de roupa que ela usa, ou é exatamente uma roupa que ela usa, né? Que você quer reproduzir, enfim. Então isso você consegue por meio das roupinhas também. Além disso, o que criar roupinhas traz de vantagem? Traz o valor percebido da boneca. Então, quando a boneca tem uma roupinha diferenciada, ou que é removível, sei lá, enfim, diferente e tal, isso faz com que a boneca tenha um valor percebido maior. Que a pessoa, o que é o valor percebido? É a pessoa olhar e pensar, nossa, essa boneca aqui, ela é diferente. Ela não é muito simplona não, né? Então, isso quer dizer que ela vai ser, mais cara, né? Então, isso é aumentar o valor percebido da sua boneca. Quando você sabe criar roupinha, você consegue fazer isso. Então, vamos lá, eu vou dar algumas dicas para te ajudar nesse caminho. É claro que, como eu disse, existem técnicas para fazer roupa. São técnicas diferentes de boneca mesmo, mas existem algumas coisas que eu posso ajudar aqui em uma live, né, de 1 hora, enfim, a gente consegue fazer isso. Dica número 1 é saber o que você quer. Então, quando você vai criar uma boneca, eu sei que muita gente não tem o costume de fazer isso. Mas eu sou engenheira, né, gente? Já falei isso aqui pra vocês. Eu sou engenheira e eu tenho o costume de colocar tudo no papel, de desenhar. Então, mesmo que você não desenhe bem, tá? Não importa se você desenha bem, desenha mal.
faz um rascunho, faz um rabisco do que você quer, né? Desenha a bonequinha que você idealiza, porque só colocando no papel que você vai ver se você está indo pelo caminho certo, se você está colocando coisa de mais, coisa de menos, será que vai ficar legal? Você já consegue antever isso e evitar alguns erros, né? Então coloque no papel, saiba o que você quer. Vai ser roupa embutida? Vai ser roupa fixa? Vai ser roupa removível? Isso é muito importante que você pense, quando você coloca no papel, você já começa a pensar nisso. Isso é muito importante porque isso muda a ordem de execução das coisas, inclusive da própria boneca. Por que eu digo da própria boneca? Porque se você for fazer uma roupinha tipo essa aqui, olha, que eu falei, que é embutida, né, que é uma parte da boneca, já é a roupa, isso quer dizer que você vai ter que pensar nesse tecido, nessa roupa, em juntar esses tecidos antes, quando você está costurando a boneca já. E não depois, né? Depois não dá tempo, depois você já terminou a boneca, tá? Então, tudo isso você tem que pensar na hora que você coloca no papel. Então, colocando no papel, você organiza essas ideias e já consegue prever os passos que você vai fazer para a tua boneca e para a tua roupinha, tá bom? Então, uma nuvem de ideias só atrapalha, tá? Se você tem trocentas milhões de ideias, mas você não coloca aquilo no papel, isso mais vai te atrapalhar do que vai te ajudar. Então, coloca no papel, mesmo que você não saiba desenhar. Eu sei que muita gente aí tá pensando, mas eu não sei desenhar, não sei nem fazer. Não importa se você não sabe desenhar, faz do teu jeito, você não precisa mostrar esse desenho para ninguém, é só para você mesma, tá bom? Dica número 2. Pense no material, ou seja, nos tecidos. Então, é importante você pensar nisso, porque às vezes você, você recebe uma encomenda e a pessoa fala assim, eu quero uma boneca que tenha um vestido bem fluido, né? Que foi o meu caso, né? Já me pediram isso. Então, obviamente, você não vai usar um tecido que tenha um caimento mais estruturado. Por exemplo, um linho. O linho, o tecido de linho, ele é assim, olha, gente, ele é mais durinho, mais estruturado, né? Então, não tem como eu fazer uma roupinha que seja muito fluida com o linho. Eu tenho que pensar em um outro tipo de tecido para fazer isso, tá? Então, isso é importante você pensar no tecido. Outra coisa, pensando no tecido, qual vai ser o uso dessa sua boneca, né? Essa boneca vai ser para criança, vai ser para decoração, tudo isso você tem que pensar tanto no tecido, né? Então, assim, se for para um bebê, por exemplo, é importante que o tecido seja o menos sintético possível, né? E você tem que pensar em outros detalhes também. Por exemplo, essa minha boneca aqui, voltando nela, ela é exclusivamente para decoração, porque ela é bem molinha, né? As tildas, elas têm o pescocinho fino, não é uma boneca que é para ficar brincando, batendo, não sei o que, não é. E outra coisa, olha aqui o que ela tem aqui atrás. Ela tem botõezinhos, mini botõezinhos, mini não, micro botõezinhos. E esses botõezinhos, se uma criança pega, ela arranca muito facilmente, ela engole muito facilmente. Então, essa boneca, por exemplo, ela não é para brincar. Ela é uma boneca para decorar. E isso é importante que você pense quando você for fazer a tua roupinha. Não adianta nada você pensar numa roupa linda, maravilhosa, e aí depois você não condiz com o uso que a sua boneca vai ter. Então, isso é muito importante, tá? Outra coisa que você deve pensar. Se a roupinha da boneca vai ser embutida na boneca, tipo essa aqui que eu já mostrei, você tem que pensar nos tecidos. Porque o que acontece? Quando você faz embutida assim, não é que é embutida, é que na verdade você costura a boneca em tecidos diferentes, né? Você costura a boneca no tecido de pele e no tecido de roupa. Então, pense, por exemplo, essa aqui também é assim, ó. Ela tem uma parte que é assim. Ó, tá vendo?
Então, ela tem os pezinhos aqui e esse aqui é tipo uma roupinha dela de baixo que eu fiz. E o que você tem que pensar aqui? Na compatibilização de tecido, né? Então, por exemplo, se essa roupinha aqui fosse um tecido muito fino, por exemplo, talvez não desse muito certo, porque essa boneca não ia ficar estruturada desse jeito, ela ia ficar molenga aqui, ia ficar esquisito, né? Então, é interessante você pensar também, se a roupinha for embutida desse jeito assim, você pensar você for, isso, se a roupinha for embutida, desculpe, você pensar nessa estruturação, né? Porque pode ser que não dê certo, tá? Tudo é teste, é claro, eu sempre falo isso pra vocês, é super interessante vocês experimentarem de todo jeito, né? Às vezes você acaba nessa experimentação descobrindo como você mais gosta, como você se adapta melhor e acaba descobrindo novas maneiras, né? A gente nunca tá ileso de descobrir novas formas de fazer as coisas. A Marga falou, que linda essa. Obrigada, Marga. Eu não sei de qual que você tá falando, se é da cachorrinha ou da outra. Então, assim, a dica 2 é isso, é pensar no material, pensar nos tecidos, porque isso vai fazer diferença e não só para o caimento da roupinha, mas para toda a execução mesmo da boneca, né? Então, vamos continuar aqui. Gente, vocês estão gostando desse assunto? Vocês têm alguma dúvida? Me mandem aqui que eu vou respondendo. Opa! Ai, meu Deus. Apertei errado aqui. Então tá, então continuando. Então, tô falando aqui de roupinha, falei da dica 1, que é primeiro saber o que você quer. Dica 2, pensar no material e os tecidos. Dica 3, fazer molde. Eu sei que o molde é uma coisa que não é tão fácil, né? É uma coisa que assim, não é intuitivo. Eu não acho, pelo menos, o molde uma coisa tão intuitiva, porque tem muitas particularidades do molde, né? Você tem que adicionar centímetro de costura, você tem que pensar que a manguinha é desse jeito, do outro jeito, então não é uma coisa muito fácil mesmo. Mas, se você for fazer uma roupinha pra boneca, a não ser a roupinha... Bom, mas até a roupinha embutida você também faz molde, porque você faz o molde da boneca, né? Então, você tem que sim colocar um tempo para pensar no molde dessa roupinha. Mesmo que ela seja embutida, isso que eu estava falando, mesmo que a roupinha seja embutida, o molde, você precisa indicar. Você precisa indicar que você vai ter que deixar aqui uma emenda, que você vai ter uma roupinha ali. E por quê? Porque isso te ajuda a reproduzir essa boneca, a reproduzir essa ideia novamente, né? Se você não coloca no molde, e daí digamos que você entrega essa boneca para alguém, ou venda essa boneca, enfim, depois você vai ficar pensando, nossa, mas como que era mesmo? Qual que era o comprimento? Não sei o que, vai ter que ficar revirando foto. Eu já tive que fazer isso várias vezes, porque eu esqueci, eu não indiquei direito. Então faz a indicação no seu molde, seja de roupinha, da roupinha que não é embutida, seja na própria boneca, coloca as indicações, e aqui que seria uma manga, aqui seria a parte do pezinho, entendeu? Faça indicações claras, isso também é muito importante. Que às vezes a gente, na hora que a gente faz, a gente pensa, não, eu vou saber depois do que se trata isso, né? Vou lá e escrevo, aqui não sei, eu só faço o risco e não escrevo nada. E aí depois, quando a gente vai executar aquilo, a gente fica, putz, como foi que eu fiz mesmo, né? Então, faça indicações claras. Além disso, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu não coloquei aqui para eu falar para vocês, mas eu acho que é importante, como eu disse, eu coloco tudo no papel, inclusive a ordem de construção da minha roupinha. Quando eu crio uma roupinha, eu gosto
de escrever, ó, eu fiz isso antes, fiz isso depois, eu costurei aqui antes, depois costurei lá. Por quê? Senão depois eu vou esquecer. Eu tenho certeza absoluta que eu vou esquecer aonde que eu costurei, e aí eu vou perder tecido, porque eu vou ter que fazer e refazer aquilo trocentas milhões de vezes, vou perder tempo, né? E a gente não quer isso, a gente quer sempre otimizar o nosso tempo. À medida que a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando aquilo, melhorando nosso processo, otimizando o nosso tempo, enfim. Né? Então faça indicações claras, tanto no molde quanto fora, né? Se você for escrever em algum lugar, o jeito que você está fazendo, escreve com indicações bem claras para você não esquecer depois. Que mais? Fazer o molde também ajuda a não se perder nas costuras, isso que eu falei. Então, por exemplo, se eu precisar emendar aqui, olha, eu sei que eu preciso primeiro emendar o tecido para depois fazer o bracinho da boneca. Senão eu vou lá, faço o bracinho, aí depois, putz, eu tinha que ter emendado, daí já perdeu o tecido, vai ter que refazer, né? Então, fazer essas indicações muito claras para você se lembrar depois. E no molde a gente deve pensar em todos os cortes e junções. Então, onde você costura antes, onde você costura depois, cai na mesma coisa que eu já falei, que é você, de alguma maneira, registrar aquilo que você está fazendo, registrar como que você monta aquilo, tá? Faz isso, tenha esse costume de registrar, porque isso depois vai te ajudar muito a reproduzir tanto as bonecas em si, quanto as roupinhas. Aqui a gente está falando especificamente de roupinha, mas isso te ajuda também nas bonecas. A Marga falou, o tecido do corpo é mais, tá afirmando. Depende, Marga. Tem um vídeo que eu fiz aqui falando só sobre tecidos, né? E eu falo sobre tecidos basicamente para pele, assim, né? E você pode fazer de qualquer tecido, tá? Mas assim, normalmente se usa algodão, tricoline ou a malha, assim, malha cardada, né? Tem gente que faz com malha cotton, que eu nunca fiz, mas ela é mais firminha, então depende da boneca. Eu acho que para boneca russa dá muito certo, mas eu não sei se para esse estilo de boneca que eu faço dá, porque eu faço normalmente boneca até menor, né, pequenininha. Ou linho, que eu gosto muito, então até juntando aqui com a pergunta da Atelier VFS, qual o tecido estampado do corpo dessa boneca? Dessa aqui é linho, tá? Inclusive ela é inteira de linho. A pele da boneca, né, da cachorrinha é linho, a roupinha embutida, essa sainha também. A única coisa que não é linho aqui é esse tricoline aqui, ó, o abacaxizinho. Esse aqui é tricoline. Alaide, é isso? Bom dia, seus trabalhos são muito lindos, obrigada, muito obrigada. Então tá, vamos lá, para a dica número 4. Então eu falei dica 1, saber o que você quer, colocar no papel. Dica 2, pensar no material. Dica 3, fazer molde. Dica 4, entender a lógica. Tudo isso tá dentro de entender a lógica. Como eu comecei essa live, eu falei que quando eu comecei a fazer boneca, eu não entendi. Eu fiz a minha primeira boneca e eu não entendi a lógica de como fazer aquela roupinha que eu aprendi lá. E isso fez com que eu tivesse a sensação de que eu não aprendi, sabe? Tanto que até hoje, assim, quando eu lembro da minha primeira boneca, eu não considero muito ela como minha boneca. Eu considero ela como uma boneca que a professora me ajudou em 80% a fazer, entendeu? Porque eu não entendi a lógica direito das coisas, sabe? Eu não entendi as técnicas, como fazer. E como eu disse também no início dessa live, a roupa é uma roupa, né?
roupinha de boneca, assim como roupas de pessoas, é roupa. Então, as técnicas que se usam para fazer roupa não são técnicas de boneca, são técnicas de roupa, né? Então, entender a lógica de fazer roupinha é muito importante, porque aí você vai entender qual é a ordem das coisas para montar a tua roupinha. Bom, e aí? Você precisa fazer o molde. Eu falei isso, né? Eu preciso fazer o molde. Meu Deus do céu, e agora? Eu não sei fazer molde de roupa, eu não sei, não entendo nada de técnica de roupa. Calma, vamos começar por um começo? Eu vou dar um exercício depois aqui para vocês, que eu chamo de pensamento reverso, né? Então, vocês vão tentar fazer um pensamento reverso, porque isso eu acho que é interessante depois você até colocar no papel o pensamento reverso para entender a lógica das coisas. Então, aqui, olha, antes de eu dar o exercício, vamos lá. O que é o pensamento reverso? Que eu chamo de pensamento reverso? É você olhar uma roupa que você tem aí em casa, ou pega uma roupa simples e observa essa roupa. Vira ela ao contrário e observa o que ela tem, aonde que ela tem costura, como que veio a ordem das costuras ali, né? Então, isso faz com que você já crie um certo olhar para entender o que acontece ali naquela peça. Porque não adianta, boneca é diferente de roupa. Então, se você não olhar as suas roupas, não prestar atenção no que acontece ali, vai ser difícil você entender como fazer, a não ser que você faça um curso de roupa, de fazer roupa, né? Que inclusive é uma coisa que eu tô fazendo. Mas, isso não vem ao caso. Mas, é interessante você saber o que acontece nas suas próprias roupas. Você tem roupas aí em casa, então pega uma que seja simples e treina isso, né? E, como eu disse, eu estou fazendo um curso, então a capacitação, entender sobre o assunto te ajuda a entender a lógica das roupas, te ajuda a criar novas roupinhas, né? Adaptar o que a gente conhece hoje de roupa de pessoa para uma roupa de boneca. Então, fazer uma capacitação também é importante, né? Se você tiver essa oportunidade, é interessante. Se você tem interesse em melhorar as roupinhas das suas bonecas, fazer roupas diferentes, enfim, colocar a tua ideia mesmo ali, é interessante você fazer uma capacitação. E aqui vai uma observação importante, tá? Porque mesmo que a gente saiba, você que é costureira, por exemplo, de roupas hoje, né? Você já sabe costurar roupa, ok. Só tem que tomar um certo cuidado, porque roupa de boneca é um pouco diferente de roupa de pessoa. Em que sentido? A ordem dos fatores, tá? Na roupa de gente, normalmente, a ordem das coisas é diferente. Por exemplo, de blusa, eu sei que você coloca a manga depois de já ter emendado o corpo da blusa, né? Ou do vestido, enfim. Em boneca isso é diferente, tá? Primeiro a gente emenda aqui pelas costuras dos ombros, aí junta as mangas, normalmente é assim, tá, gente? E depois que junta aqui pelos lados. Por que isso? Porque em boneca a gente tá trabalhando com mini roupinhas, né? Roupinha muito pequena. Então a gente não tem espaço para trabalhar, né? A gente não tem esse espaço para depois ir juntando a manga. Claro, a gente conseguiria fazer na mão, mas vamos otimizar nosso tempo. Se a gente tem máquina, a gente consegue já emendar ali na máquina antes, tá? E fica super bonitinha também. Então, tomar cuidado com isso. Luciane falou, bom dia, cheguei atrasada, mas vou rever a live toda. Legal, Luciane, bom dia. Seja bem-vinda. Então é isso, então a ordem dos fatores nas roupinhas de boneca de pano muda, tá? Em relação a roupas de pessoas. Mas isso não invalida o nosso pensamento reverso. Então vamos lá, esse vai ser o exercício que eu vou passar para você. Se você tem interesse em fazer roupas de boneca de pano, fazer boneca de pano e fazer as roupinhas dela, né?
Então é interessante você fazer esse exercício em casa. Você vai pegar uma roupa qualquer. Pega uma roupa que seja simples, tá, gente? Não precisa pegar uma roupa toda cheia de coisa, porque aí você só vai dificultar a sua vida, você não vai entender nada, vai se desmotivar. Eu quero que você se motive, não se você se desmotive. Então, eu peguei aqui uma blusinha normalzinha, uma camiseta, e aí você vai observar, olha, o que eu tô observando aqui? Que a parte da frente é uma peça só, que eu tenho costuras laterais, que a parte de trás tem duas peças, ó, tem uma costura aqui no meio, tá vendo? Da blusinha. Que a minha manga, ela só tem costura aqui na parte de baixo, ela não tem costura aqui. Então, o que acontece? Isso aqui é uma faixa só, né? Que depois junta aqui embaixo. Daí tem a gola, que é colocada depois, porque, ó, eu tô vendo a costura. Então, o que você vai fazer? O que você vai pensar? Você vai começar a olhar as costuras, como que elas estão sobrepostas. Só lembrando aquilo que eu falei, que na boneca a ordem das coisas é diferente de roupa de pessoa, tá? Mas a gente consegue ver aqui, por exemplo, como que eu sei que a gola foi colocada depois? Porque olha só, a costura da minha manga aqui, ó, da minha manga não, do meu ombro, tá vindo aqui, e daí de repente tem uma sobreposição aqui em cima, ó, que é da gola. Então, isso quer dizer que a minha gola veio depois, né? Que essa costura aqui tá, digamos, escondida pela costura da gola, né? E assim você vai vendo, gente, você vai fazendo um exercício mental de entender. Por exemplo, aqui, olha, essa manga tem uma barrinha, né? Tem uma barrinha. O que foi feito antes? Foi feita a barrinha antes ou foi feita essa costura aqui antes? E aqui eu consigo ver, ó. Eu consigo ver o quê? Que primeiro ela feita a barrinha e depois isso aqui junta. Por que eu sei disso? Porque eu tô vendo aqui essa costura aqui. Essa costura aconteceu depois, essa junção, né? Então, o exercício é esse. E se você quiser ser mais ousada ainda, você pode fazer um passo além desse exercício de fazer o pensamento reverso, é colocar no papel esse pensamento reverso. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, ó, eu entendi aqui na minha blusa o quê? Que a parte da frente é uma parte só. Então, você pode ir lá e desenhar, ó, o que é a parte da frente? É assim, né? É um negócio assim, né? Ó, aqui, ali, aonde tem as costuras, essa é a parte da frente. A parte de trás são duas partezinhas. Então, é a parte da frente dividida em dois, né? Tenta colocar isso no papel, porque isso faz com que você vai entendendo como que funciona uma roupinha de boneca, né? E prestar atenção naquilo que eu falei da ordem. Sempre a costura dos ombros vem antes na boneca e a costura das mangas, e depois você emenda essa parte aqui, tá bom? Então, gente, sobre roupinha de boneca, o segredo para fazer roupinha de boneca, que eu diria assim, o resumão dessa live é você entender a ordem das coisas para você saber fazer roupinha de boneca, tá? Então vamos lá, vamos fazer um resumo? Eu quero saber o que vocês acharam disso, se vocês gostaram desse exercício, vão fazer. E se fizerem, me marca, posta, sei lá, eu quero ver o exercício de vocês, tá? Então, resumão, hoje eu falei sobre roupinhas de boneca, porque é um assunto que é muito difícil para as bonequeiras, para toda bonequeira, para mim também é difícil. Falei hoje sobre roupinha de boneca, eu contei um pouquinho para vocês como que eu comecei, né? Quando eu comecei, como que foi. As vantagens de criar roupinhas de boneca, que você pode personalizar, você tira ideias da tua cabeça, você pode fazer do jeito que você quiser, acaba que muda a sua boneca, cada roupinha é diferente. E aí eu dei
4 dicas muito importantes. A primeira é saber o que você quer, coloca no papel, né? Entenda, você quer roupa removível, roupa fixa, roupa embutida na boneca, tudo isso vai alterar a ordem de construção da tua boneca. Dica 2, pensar nos tecidos, principalmente se for uma boneca com a roupinha que você já faz no corpo dela. Cuidado, porque pode ser que o tecido do corpo não caia muito bem para o tecido que você quer para essa roupinha. Dica 3, fazer molde. Isso é muito importante. Faz o molde, faz indicações claras para você conseguir reproduzir isso. E a dica 4 é entender a lógica de roupa, né? É muito difícil você construir uma roupa de boneca que seja muito complexa sem você entender a lógica de construção dessa roupa, tá? E aí eu deixei um pequeno exercício para vocês, que é fazer o pensamento reverso, né? Olhar uma roupa e tentar desconstruir ela, e quem quiser ir um passinho além, tentar desenhar esses pedacinhos aí no seu caderninho para já ir começando a pensar em como fazer essas roupinhas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do chá de boneca de hoje. Espero que eu tenha ajudado aí as bonequeiras que têm muita dificuldade com roupa, que agora vocês comecem a ver as roupas com outra ideia. Deixa eu ver o que tem de comentário aqui. A TFS não gosto de fazer roupas, mas de bonecas eu gosto. Então, normalmente quando a gente não gosta é porque a gente tem muita dificuldade, né? É porque a gente erra muito, enfim. E eu gosto de fazer, mas eu ainda erro bastante também, né? Porque é um negócio que no início vira muito um processo de teste, assim. De muitos testes. Você faz um teste, faz outro teste, e daí você chega num resultado final. Então, por isso que a gente acaba criando um certo ranço, assim, de fazer roupinha. Mas depois do resultado, você sente aquele orgulho, assim, daí vale a pena. Então, tô terminando essa live. Obrigada por estarem aqui. E até terça-feira, que agora eu tô com as lives marcadinhas aqui, é toda terça e sexta de manhã, tá? Eu não coloco horário porque às vezes eu começo um pouco mais tarde, às vezes um pouco mais cedo, mas é entre 9 e 10 horas da manhã eu tô fazendo uma live terça e sexta-feira. Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais dificuldades, grandes dificuldades que vocês tenham por aí, me manda por mensagem. Quem fala comigo sabe que eu converso mesmo, troco ideia, dou dica, enfim, tá bom? Então é isso, essa live vai ficar gravada, vai ficar aqui no Instagram, tá, gente? O TikTok, como é uma live mais longa, eu não consigo deixar gravado, mas aí você pode ir no thalita.mazirone lá no Instagram e ver as lives que ficaram gravadas, tá bom? Então é isso, gente. Um beijão e até a próxima!